Bicho, imagina essa situação. E se o assassino mais temido do mundo mágico escapasse de uma prisão impossível de fugir, que não tinha nenhuma fuga até aquele momento em toda a história da prisão? E se esse homem fosse fiel do Lord Voldemort, ou de você sabe quem? E se ele estivesse vindo atrás de você? Pois é exatamente isso que Harry Potter enfrenta em Prisioneiro de Azkaban, o terceiro livro da saga. Mas será que esse é o melhor livro, o melhor filme, ou só é o mais conveniente? Nesse vídeo eu vou trazer para você a resenha completa desse livro de Harry Potter. Mas primeiramente, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Mundos Literários. Eu sou o Célio e aqui eu vou trazer resenha de livros de fantasia, alta ficção e coisas relacionadas. Eu já trouxe algumas resenhas aqui, como de Percy Jackson, já trouxe de Game of Thrones, e eu quero ler a série de Harry Potter, os 7 livros, então eu já tenho a resenha do livro 1 e a resenha do livro 2 que vão estar aqui no canal também. Então vamos lá, pessoal, para essa resenha, então, sem mais enrolação. Para mim, esse livro, o livro 3, é onde a história começa a amadurecer de verdade. Porque, tipo assim, no primeiro livro, a gente tem muito aquela áurea de, assim, uma coisa nova pro Harry, um mundo novo, tudo foda pra caramba. No segundo, eles têm aquele desafio extremamente foda, que eu acho que eles nem conseguem prestar tanta atenção, né? Que é a abertura da Câmara Secreta e o Basilisco lá que tá na escola tacando terror em geral. Então isso é uma coisa que eu achei muito foda. E nesse terceiro a gente começa a ter um amadurecimento de verdade da história, porque os personagens, eles têm um amadurecimento neles, né? Porque eles já estão no terceiro ano e tudo mais. E a história começa a ficar mais interessante, porque assim, a gente tem novos personagens, uma atmosfera mais sombria e o prisioneiro foragido que coloca Hogwarts em alerta geral. E tipo, quando eu falo em alerta geral, realmente é alerta geral. Tipo assim, o pessoal tá com medo, eles mandam os dementadores pra escola, o ministro da magia fica toda hora indo em Hogwarts. Então, tipo assim, dá pra você sentir a pressão que tem, tipo assim, a pressão que é quando o foragido foge, quando o prisioneiro foge e começa a atacar terror. Então isso é uma coisa foda. Então isso que deixa a áurea mais interessante ainda. Então, um resumo rápido, sem spoilers no filme. Nesse livro, Harry descobre que Sirius Black, um perigoso prisioneiro de Azkaban, escapou e parece ter uma coisa bem clara: encontrar Harry. E por que encontrar Harry? Porque o Harry é o causador da queda do Lord Voldemort. Então, tipo, na cabeça dos Comensais da Morte, dos seguidores de Voldemort, tipo assim, o que fez o Voldemort cair foi o Harry. Então, tipo, eles têm que matar o Harry. Então é basicamente isso. E enquanto isso, o clima em Hogwarts está diferente, né? Tem dementadores rondando a escola, o ministro da magia todo indo lá, tem um novo professor de defesa contra as artes das trevas que realmente é muito bom e fazem os alunos aprenderem e se interessar pela matéria. Isso é uma coisa bem interessante, tipo o professor lá, o Remus Lupin, ele consegue fazer com que todos os alunos tirem o melhor do seu potencial. Então, tipo assim, o Neville Longbottom, que, quando assim, no primeiro, no segundo livro e no terceiro ele é muito ruim, assim, em quase tudo, assim, tipo, bem ruim mesmo, assim, não que ele seja ruim, tá ligado? Mas é que ele é meio lentinho, coisa e tal. E nesse livro ele consegue desenvolver bacana, tipo assim, o Remus Lupin consegue tirar o máximo do potencial deles. E ele também expande o universo mágico de uma maneira bem interessante, bem genial. E bom, agora eu vou falar pra vocês a parte que eu mais odiei do filme, que é a parte conveniente demais. E o que é conveniente demais é um objeto que se chama vira-tempo, que é um objeto que nada mais é que ele dá a possibilidade da pessoa voltar no tempo algumas horas, dias, semanas, meses, coisa e tal. E isso meio que ferra pra mim, tá ligado? Porque assim, tipo, quando tudo parece perdido, ele simplesmente volta no tempo e arruma tudo. E o que é mais foda é que esse objeto ele é tão foda que não, ele, tipo assim, ele é tão foda que mesmo que as pessoas saibam que ele existe, ele não foi utilizado outras vezes. Tipo quando o Lord Voldemort foi na casa dos pais do Harry. Se esse objeto existisse no universo quando ele foi criado, porque esse objeto foi criado só por conveniência desse filme, o Dumbledore teria voltado no tempo e matado o Voldemort. Porque tipo, o Dumbledore é mais forte que o Voldemort, A mais B é menos, então ele matava o Voldemort e pronto. Os pais do Harry não teriam sido mortos, o Harry não teria tido aquela infância toda conturbada, coisa e tal. Então dá pra ver que é muito roteiro no jutsu, muito conveniência, mas mesmo assim não deixa de ser bom. Mas essa parte é muito foda. E algumas curiosidades fodas sobre o livro. Esse foi o único filme da saga dirigido por Afonso Cuarón, que depois ganhou o Oscar por Gravidade e Roma. O clima do filme é mais sobre o caso dele, ele incentivou os atores a escreverem redações como seus personagens para se aprofundarem, e sabia que a própria J.K. Rowling disse que o final desse livro foi um dos mais difíceis de se amarrar. E eu tenho certeza disso, porque, cara, como que ela cria um vira-tempo e depois ela esquece que isso existe, né? Muita conveniência isso daí. É tipo a sala precisa na Ordem da Fênix, tipo assim, é muita conveniência. E conclusão e opinião final. O Prisioneiro de Azkaban é um dos livros mais queridos dos fãs, e com razão, eu gostei muito, é uma leitura muito agradável de se fazer. Ele não tem tanta ação,
porque o Cálice de Fogo tem muito mais ação, mas tem muita construção de personagem. A gente consegue ver a parte de dentro do personagem, revelações importantes e aquele clima mágico com pitadas de suspense. E o suspense é muito foda, cara, porque tem uma parte lá que o Rony, ele é sequestrado pelo cachorro, que é o Sirius Black na forma animaga e, tipo, dá um cagaço em todo mundo, porque todo mundo pensa que, pô, vai matar o Rony, né? E nem era isso, era por causa do rato dele. E a nota que eu dou pra esse livro e pro filme também é uma nota 5, uma nota 4,5. E o 4,5 é porque, assim, eu gostei muito, tá ligado? Só que a parte do vira-tempo, ela tira muito a emoção, assim, tá ligado? Porque eu vejo que se tudo tivesse dado errado, tipo, o Sirius Black tivesse sido morto pelo beijo do Dementador, mesmo com os personagens sabendo a verdade, o Bicurso tivesse sido morto, coisa e tal, seria outro peso. Tipo assim, eu acho que o Sirius realmente ele não deveria ter morrido, porque era a única família do Harry e também ele foi preso muitos anos justamente. Só que assim, se você salva ele de uma forma conveniente, o peso da morte dele se tornaria muito mais interessante, entenderam? Então, tipo assim, se eles conseguissem de outra forma salvar o Sirius Black, coisa e tal, eu acho que seria uma forma muito mais interessante. Muito mais interessante mesmo. Tipo, sei lá, o Dumbledore é o bichão lá, ele é o bruxão. Porra, dá um jeito, caralho. Ele é o mago supremo lá do caramba. Mesmo assim, ele pediu pra 2 adolescentes resolver essa pica. Tá entendendo? Então isso tira um pouco do destesão do filme. Mas já é um livro bem legal, eu gostei muito da leitura dele, uma leitura bem interessante, uma leitura bem prática, mas algumas coisinhas não fazem ele não ser tão interessante assim, então a minha nota é 4,5 de 5. E se você quiser comprar esse livro e ajudar com o crescimento no canal, dê uma olhada no link da descrição, que lá você vai direto para a Amazon e ajuda com o canal sem pagar nada a mais por isso. E bom, esse foi o vídeo então da resenha do livro de Harry Potter. Eu te agradeço muito por assistir até aqui e veja outros vídeos, outras resenhas aqui no canal. Então, nos vemos nos próximos dias e até mais.